Muito bem, são 12 horas e 52 minutos agora. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. O Jornal da 102 e a Rádio Educativa Aurora do Povo FM abraçam essa causa. E a partir de hoje vamos trazer importantes temas em conversas com profissionais da psicologia. Nosso primeiro tema, depressão e suicídio na juventude. E eu tenho a honra de receber direto de Juazeiro do Norte a doutora Sinara Freitas, psicóloga, que vai conversar com a gente a partir de agora. Depressão em jovens é um problema sério e pouco reconhecido. Doutora Sinara, quais os motivos mais comuns que levam jovens e adolescentes a entrarem em depressão? Boa tarde. Danilo, vamos lá. A depressão na adolescência pode ser desencadeada por diversas situações, como, por exemplo, o uso de álcool e drogas, um histórico familiar de depressão, a necessidade de sucesso e perfeição, que é bastante desencadeada nos jovens hoje em dia, por conta da cobrança da sociedade e do âmbito familiar também, certo? E o estado depressivo ele pode acontecer até diante de situações de estresse, como até uma doença crônica, a perca de alguém, de um ente querido, e até mesmo fracasso escolar. São várias situações. O bullying ele está muito dentro dos adolescentes, né? Deles entrarem em depressão também, por conta da falta de atenção, de carinho, se sentir rejeitado na escola. Então, são grandes motivos para jovens e adolescentes entrarem em depressão. Doutora, e em relação aos sintomas, as pessoas que têm ali aquela pessoa próxima, aquele filho, aquele irmão, de repente alguém na família, e quais sintomas, como a pessoa deve estar atenta aos sintomas, quais sintomas a depressão apresenta? Sobre os sintomas, né, de depressão, como você traz na pergunta, é bem amplo, tá? Então, tem vários fatores, né? Vários sintomas que acabam acarretando na depressão, mas o que marca o início é a falta de vontade para realizar atividades que lhe dão prazer, né? Um desânimo, uma energia reduzida, um cansaço constante. Esses sintomas, eles podem surgir assim de baixa intensidade e com o tempo acabam piorando, né? Causando muito sofrimento. A incapacidade de trabalhar, de manter as relações com outras pessoas, por exemplo, também. E aí também vem a irritabilidade, né? Que é um ponto muito alto na adolescência, principalmente, né? Porque devido até à tristeza profunda, é comum manifestar essa irritabilidade, ataques de raiva, até causando sintomas como tremores, vontade incontrolável de gritar, um suor excessivo, né? Então, tudo isso está muito associado à depressão, aos sintomas de ansiedade, dores no corpo, alguma alteração, como problemas estomacais, né? Que a gente conhece muito a gastrite nervosa, então está relacionado, além dos vômitos, tremores, que a gente vê muito como sintomas psicossomáticos, certo? E aí vem também os problemas de sono, né? Muita gente traz a insônia como um problema dentro da depressão. Também tem a perca, né, de peso, que são alterações que ocorrem pela baixa produção de serotonina no corpo, que é também muito responsável pela absorção de nutrientes, né? E acaba causando essa perda excessiva de peso. É um curto período de tempo e aí se tem muito esse olhar visível que as pessoas acabam trazendo, né? O olhar para o corpo.
a autoestima. E isso também acaba se interligando quando você não tem uma boa alimentação, a falta de concentração também, né, que ela vem acompanhada da perda de memória, os pensamentos negativos persistentes, indecisão em momentos, né, que isso acaba afetando tanto na escola como no trabalho. E aí vem um que todo mundo acaba relacionando, né, a depressão também, que é com os pensamentos de morte e ideações suicidas, né? Que aí acaba sendo um conjunto de todos os sintomas da depressão que pode fazer com que a pessoa tenha esses pensamentos de morte e suicídio, até porque os sentimentos eles são experimentados nessa doença, passam essa sensação de que nada vale a pena estar vivo, né? Então, eles trazem muito, consideram muito, né? Como uma solução para escapar da situação que eles acabam se encontrando. E aí também vem a irritabilidade, né? Que é um ponto muito alto, na adolescência principalmente, né? Porque devido até à tristeza profunda, é comum manifestar essa irritabilidade, ataques de raiva, até causando sintomas como tremores, vontade incontrolável de gritar, um suor excessivo, né? Então, tudo isso está muito associado à depressão, aos sintomas de ansiedade, dores no corpo, alguma alteração, como problemas estomacais, né? Que a gente conhece muito a gastrite nervosa. Então tá relacionado, além dos vômitos, tremores, que a gente vê muito como sintomas psicossomáticos, certo? E aí vem também os problemas de sono, né? Muita gente traz a insônia como um problema dentro da depressão. Também tem a perca, né, de peso, que são alterações que ocorrem pela baixa produção de serotonina no corpo, que é também muito responsável pela absorção de nutrientes, né? E acaba causando essa perda excessiva de peso. É um curto período de tempo, e aí se tem muito esse olhar visível que as pessoas acabam trazendo, né? O olhar para o corpo, a autoestima. E isso também acaba se interligando quando você não tem uma boa alimentação, a falta de concentração também, né? Que ela vem acompanhada da perda de memória, os pensamentos negativos persistentes, indecisão em momentos, né? Que isso acaba afetando tanto na escola como no trabalho. E aí vem um que todo mundo acaba relacionando, né? A depressão também, que é com os pensamentos de morte e ideações suicidas, né? Que aí acaba sendo um conjunto de todos os sintomas da depressão que pode fazer com que a pessoa tenha esses pensamentos de morte e suicídio, até porque os sentimentos eles são experimentados nessa doença, passam essa sensação de que nada vale a pena estar vivo, né? Então, eles trazem muito, consideram muito, né? Como uma solução para escapar da situação que eles acabam se encontrando. Muito bem, pontualmente 13 horas, estamos conversando com a doutora Sinara Freitas, psicóloga. Agora, doutor, um ponto mais sério, que é quando a depressão evolui para um quadro suicida. Você, inclusive, mencionou nessa resposta sua. Existem comportamentos suicidas? Sim, existem vários comportamentos, né? E aí é uma atenção ao comportamento suicida que ele começa nessa observação de sinais, né? Sinais mais subjetivos e não diretivos, né? Como são as insinuações de cansaço da vida, do sofrimento, o desejo pela morte, né? Perca de perspectivas futuras, falta de interesse por atividades gerais também, né? E não ter essa verbalização objetiva de fato, né? A gente tem que perceber diante dos sinais. E aí, dessa forma, é importante também perceber que o suicídio ele pode ocorrer por uma ação positiva, que seria executando um ato contra si, né? Ou negativa, que acaba sendo se abster do cuidado, né? Da manutenção da vida, que a gente acaba trazendo dessa forma. Se você tem uma medicação que vai lhe ajudar, ele acaba se ausentando e esquecendo de tomar essa medicação, por exemplo.
E aí, para o indivíduo, não se trata só pela busca pela morte, mas de interromper um padrão de sofrimento, né? Quando a dor, ela se configura intolerável. Tá, então agora, doutora, gostaria de perguntar como, até para quem está ouvindo a gente, também possa ter alguma, como eu já disse, algum amigo, algum familiar, de repente, passando pela mesma situação, como se pode evitar um suicídio? Eu já faço um link, né, sobre essa questão de como romper essa barreira, né, para a gente viabilizar a prevenção ao suicídio, né, que é desconstruir todos os preconceitos do senso comum, né. A sociedade tem um grande tabu quanto à depressão. E aí é necessário compreender que as verbalizações de sofrimento, comportamentos autolesivos, comportamentos de risco, perda da vontade de viver, são condições que jamais devem ser ignoradas, né? E aí julgar essa manifestação de dor do outro como tentativa até de chamar a atenção, que é algo que a gente escuta muito, né? De fraqueza, falta de religião, coisas do tipo, elas acabam perdendo o mérito do comportamento de ajuda, né? Que alguém possa ajudar eles. Então, é necessário muito ter essa rede de apoio. Até mobilizar, né, esse espaço de ouvir, de acolher, de conduzir o indivíduo a uma ajuda especializada, né? Com toda certeza, sempre ter um profissional especializado naquilo. Não deixar a pessoa sozinha em caso de um risco iminente, né? Então, é sempre ter esse apoio. É importante travar debate sobre o assunto, doutora Sinara? Com toda certeza é muito importante travar esses debates, né? Sobre este assunto, né? E falar em suicídio, ele é bastante delicado, né? Ao mesmo tempo em que a gente precisa ter esse cuidado ao julgar esta palavra, né? O debate, ele se torna cada vez mais importante para a nossa sociedade, né? E o Brasil, ele acaba registrando sempre um grande número de mortes por suicídio, né? Principalmente entre os jovens. Então, é de grande importância que haja esses debates, né? É um assunto que a gente precisa falar bastante, né? E que é tratado, na maioria das vezes, como um tabu, né? E acaba sendo como se fosse uma distância da realidade brasileira, sendo que é totalmente ao contrário, né? E aí, quanto mais a gente discute sobre o tema, maior chance tem da gente entender e desmistificar, ou até mesmo diminuirmos, né? Esse preconceito que acontece sobre os transtornos de saúde mental, né? Sobre o suicídio, sobre a depressão. E assim ampliar a atenção dos familiares, dos estabelecimentos e políticas públicas, né? Porque a gente precisa trabalhar para que se tenha um fortalecimento de rede de atenção psicossocial, principalmente, né? Primordialmente, né? E aí não só pensar em transtornos mentais como uma campanha que existe em só um mês do ano, né? Como o Setembro Amarelo. Acaba se tendo essa visualização uma vez no ano. E ela tem que ser feita o ano inteiro, né? Para ter essas redes de proteção aos jovens em situação de risco de suicídio. Então, é muito importante haver debate, sim, mas não só neste mês, né? Todos os meses do ano, porque não existe suicídio só em setembro. Se fosse, né, vamos dizer que seria até bom, né? Mas todos os dias morrem muitos jovens por suicídio, né? Por depressão. Falar e dialogar é sempre a melhor solução, e nós vamos sim falar sobre o assunto aqui no Jornal da 102, aqui na Rádio Educativa Aurora do Povo FM 102,3. Muito obrigado à doutora Sinara Freitas pela atenção, por ter aceito o nosso convite. E semana que vem, outra profissional, abordando outro tema aqui no Jornal da 102.